Assim, eu vou começar esse programa de hoje fazendo... Qual foi no último, Maria José? Eu usei o bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Essa, na verdade, não fui eu que inventei. Eu ouvi de um cara que eu gosto muito, que chama Juca Kfouri. Ele é um puta de um... Enfim, ele é muito conhecido. O cara que gosta muito, parece que eu sou amigo dele. Não sou, ele é um jornalista. Mas como ele faz para podcast, ele falou bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está nos ouvindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é, Maria José? É bem isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Estamos com uma convidada hoje muito top, que vocês prestem bastante. Chama mais gente aí para ouvir. Fala, vem cá, vamos ouvir. O Gabriel vai anunciar dessa nossa amiga querida que está aqui hoje. Perfeito. E hoje nós estamos aqui para bater um papo, entender um pouco mais dela, dos projetos dela. O nome dela é Laila, ela é conhecida como Laila Lu. Isso? Isso, correto. Perfeito. De forma bem sucinta, Laila Lu, apaixonada por criar soluções para tornar a vida das pessoas mais leve. Gostamos, né, Maria? Gostamos gente disso, leve, né? Vida leve, né? Estamos precisando. Com mais de 20 anos de experiência em empreendedorismo, artista e criadora da empresa Laila Lu Véus de Seda, de 25 anos, que tem 25 anos nessa empresa, sócia da Eloluz. E também é engenheira civil, com MBA em gestão empresarial, especialista em produtividade, organização. Nossa, eu preciso entender alguém. Tá vendo? Especialista em organização. Sou desorganizado. Finanças, escritora e mentora. E também mãe, que eu acho que é a coisa mais preciosa no seu currículo, do Natan e do Felipe. Olha só, um abração pro Natan e pro Felipe. E como é que é a nossa primeira pergunta, Maria José? O que eu faço? Pode fazer, Posso eu fazer? passo para você. Agora sou eu. Quem é o que faz, o que come, o que gosta de fazer, Laila Lu? Bom, meu nome é de batismo Luciana, Laila Lu é nome artístico. Eu sou apaixonada por ser mãe. Boa. E amo trabalhar. E eu falo assim, né, que o ateliê Laila Lu, ele é um ateliê de artes, né? Na verdade, eu ouvi a minha vida inteira as pessoas falando que não era possível viver da arte. Né? Então, ou não, só se for na praia, numa coisa assim. eu fui, né? Como eu falo assim, que Deus foi maravilhoso comigo, porque Ele me deu ele me deu a parte da arte, de intensa, e me deu também a parte analítica, que é a parte das exatas. Legal. Então, da razão. Da razão, né? Então, eu tive esse equilíbrio durante a minha vida, né? A hora que eu estava voando, de repente eu voltava para a terra. Muito bom. Eu falo assim que foi muito rico isso. Eu falo que eu sempre gostei de desenhar, pintar e fazer dança do ventre, né? Nossa, que diferente. Legal. E quando eu vi os véus, né, na época não existia esse mercado de dança do ventre. E aí eu olhei, eu vi os véus e eu falava assim, nossa, isso tem mercado. Né? E aí eu queria pintar, comecei a pintar e eu falo que ele se vendeu sozinho. Eu estava no último ano de faculdade de engenharia civil. Né? Então, fui trabalhando em paralelo à arte. Nossa, é realmente um paralelo. Engenharia civil, totalmente exatas, né? E vamos fazer véu, vamos dançar dança do ventre. Trabalhava em São Paulo, na área de corporação e negócio, numa construtora. Eu falo assim que foi muito rico, porque São Paulo eles traz essa bagagem profissional. Sem dúvida. Então, para mim, foi eu fazia algo, tinha a empresa, né, que ela nasceu que ela nasceu sozinha, né? Porque eu fazia curso na Canel Kalili, de dança do ventre, que é uma das mais famosas de São Paulo. E lá eu me apaixonei pelos véus por causa da minha professora. Então, eu levava os véus e ele se vendia. Aí, entendi, que legal. Daí eu via outras artistas, né? Tinha só mais duas. Eu e mais duas, porque na época os véus era como... Não era véu de seda pintado à mão, era véu de voal que o pessoal usava. Tá. E aí ficamos 5 anos, só nós 3, né, no mercado. E eu pensando, isso tem mercado. Em paralelo, né? Em paralelo, sendo engenheira. Construindo, subindo prédio. É tão interessante. E aí, workaholic, né? Na época eu não tinha filhos, workaholic. Eu falo, com 20 anos tudo bem ser workaholic. Que bom, né? Ser workaholic nessa época. Que eu estudei bastante. E aí, em 2008, que eu estava fazendo já MBA em gestão empresarial, que eu já estava há alguns anos na construção civil, e aí já quase 10 anos, né, de empresa, os dois paralelos, eu falei, não, eu quero transformar a arte conhecida no Brasil. Ali eu já tinha concorrentes, eu já tinha outras artistas também trabalhando com pintura em seda. E eu também já importava meus véus. Exportava, né? Olha, que legal. Porque eu comecei a exportação por uma oportunidade, meus véus foi primeiro para a Noruega,
E assim, uma oportunidade que eu tive. Que legal. E aí, eu falo assim, né? Tudo vai acontecendo sem a gente perceber. Desde que você trabalha. Eu falo assim, você faz as coisas inconsciente, não sem conhecimento. Boa. Essa é uma frase que eu adoro. Boa. Então, eu falo assim, né? Então, assim, enfim, né? Resumindo a história, importando seda, outras pessoas, porque a gente tem, né, dentro do mercado dança do ventre, é um mercado muito amplo, né? Sim. Rico. Quer dizer, imagino. E aí, assim, tinha eventos voltados para a dança do ventre. Então, eu participei de muitos. E aí, outras artistas começaram a ver e começaram a se inspirar. Então, começou a crescer. Legal. E aí, meu MBA foi voltado, né, para o ateliê. Legal. E aí eu fiz a transição de carreira, deixei a construção civil. Deixou. E fui montar ateliê porque eu queria casar e ter filhos. E aí eu mudei de São Paulo para São Carlos, isso, né? Mas você é da onde? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Osasco. Nasci em Osasco, morei em Osasco a vida toda. Legal. Aí você foi para São Carlos? Fui para São Carlos. Morei 8 anos em São Carlos. E ali eu comecei o ateliê. E meu ateliê era uma verdadeira construtora. Tinha processos. Tinha tudo, tá Tinha vendo? tudo. Ela largou a construção civil, mas a construção civil não Largou largou dela. aparentemente. E aí também eu comecei a importar seda. Meu e-commerce, porque daí hoje, né, meu ex-marido, mas ele entende de site, então ele fez o meu e-commerce. Eu falo assim que ele montou meu e-commerce só quando os grandes tinham, né? Então... Quase que você é a Amazon brasileira ali. Então, assim, a gente faz muita coisa inconsciente, né? Foi fazendo, fui construindo. Que legal. Não percebi. Na época que chegou a pandemia no Brasil, em fevereiro eu já senti, porque já fechou o mercado de importação. E nessa época a gente já importava seda. Nossa, eu importava para mim, para minhas concorrentes, então eu já senti ele no meu negócio. Nossa, e aí foi algo assim que mudou completamente, porque nunca meu faturamento zerou em 20 anos, que nem aconteceu. Né? Meu Deus. E aí? Aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito otimista. E eu sempre fui aquela de resolver os problemas. O problema vem, eu tenho muita espiritualidade e eu sempre falo, Senhor, qual o caminho? Eu nunca me prendo no problema. Por isso que eu falo que eu gosto de criar soluções, né? Porque quando a gente não se prende no problema, as soluções vêm, porque você olha as possibilidades. Sim. E naquela época eu sempre muito buscadora, fazia muitas coisas, né? Legal. E não só o ateliê de pintura, eu também estava na aula, estava na parte da costura, tinha loja de aviamentos, eu tinha vários negócios em paralelo. Eu dava aula de costura criativa. E uma das minhas alunas falou assim para mim, duas, né, foram que me despertaram a ensinar negócios. Uma falou, Laila, como você faz para conciliar casa, trabalho e família? Aí eu dei um conselho. E aí o conselho foi muito bom, né? Que legal. E aí eu fui olhar para aquilo, porque eu não tinha percebido. Porque quando o Natan nasceu, hoje ele tem 11 anos, foi uma briga interna muito grande, porque eu queria muito ser mãe presente. Sim. E eu queria trabalhar, porque o trabalho, né, era a parte de mim, né? Sem dúvida. E aí eu fui construindo aquilo sem perceber. Legal. Aquele equilíbrio de casa e assim, tudo que eu me sentia, às vezes, desorganizada na minha casa, como no ateliê eu tinha processos, eu fui levando, eu fui construindo. E aí, quando ela me perguntou, eu dei um conselho, né? E aí eu falei assim, bom, acho que eu vou ensinar negócios, que eu sei. Porque daí teve uma outra também que virou para mim e falou assim, ela nem sabia, eu dava aula de costura criativa para ela. E aí ela falou, ai, Laila, eu acho que você deve ser arquiteta, porque você entrega para a gente não só a aula, mas você entrega os processos, todo desenhado, as finanças, né? Eu falei, eu sou engenheira. Então... Trabalho com números. Aí eu falei, bom, vou... ensinar negócios, né? Legal. Só que comecei a ensinar negócios. Só que daí eu tinha uma questão que eu tinha um problema muito grave em fazer isso, né? Gravar. Eu tremia, passava mal. Mas calma, assim, agora eu não entendi. Porque, assim, ela tem essa questão racional, ela tem essa questão artística, e para mim é claro isso. Agora, essa questão artística, inevitavelmente, faz com que você se exponha, mulher. Sim, então... E depois... a timidez é na fala, é isso? Não. Então, olha como é interessante, Gabriel, porque o que eu percebi depois, né? Que, na verdade, era um bloqueio que eu tinha na fala, porque eu ia fazer as lives, eu fazia, porque eu me propunha a fazer. Só que eu
tinha dor de estômago, passava saía com tontura. E aí eu fui para um processo... Eu conheci minha sócia, né, no monte de lives, de uma chamada Show Vergonha de Gravar Vídeos e Fazer Lives. Aí fui fazer um processo com ela, e aí foi onde eu fui descobrindo, né, que é coisas lá da infância que a gente não percebe. Sim. E eu até comento com ela, porque hoje, quando eu faço um teste de perfil, por exemplo, não dá que eu sou comunicadora, porque como eu já fui trabalhando, dá mais a parte analítica, planejamento. Só que eu falo para ela, eu tenho certeza que eu sou comunicadora. Foi o que você falou. Só que algumas coisas que vêm na infância, que às vezes a gente não percebe, vai trazendo esse bloqueio que depois a gente, futuro, acaba trazendo, né, no dia a dia. Então, aí foi onde eu mergulhei nesse processo de autoconhecimento, de trabalhar isso. E aí, quando 3 meses, eu e minha sócia, né, eu falava, Lourdes, isso é incrível, a gente unir essas duas áreas, né, a área do autoconhecimento, da parte interna, que ninguém falava isso para a gente. Ninguém falou na nossa geração, né, que era necessário olhar para o interno, né? Eu falo que ninguém ensinou a gente a olhar para o interno nem para as finanças, né? Não, sem dúvida. E aí eu falei, vamos unir essas duas áreas. E aí estamos até hoje. Vai fazer 4 anos em junho a Eloluz. Que legal. Tá vendo? Que Nossa, bacana. Quanta peculiaridade, né? Você viu? Mas uma das coisas que ela falou ali, talvez ninguém nem percebeu, né? Porque vai ouvindo e não guarda. Ela fazia para ela buscava os véus para ela e para as concorrentes dela. É mesmo. Você está vendo, gente? Quantas vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que alguém consegue ficar trabalhando com alguém que pode ser seu concorrente, que pode, né? Olha aí. Legal. Ela conseguia fazer isso, ajudar as concorrentes ainda. Como é que é isso daí? Conta para nós. É tão legal, Maria, porque hoje minhas concorrentes são minhas amigas. Que legal. E eu sempre falo o mercado só existe por conta dos concorrentes. Quando eu comecei, o mercado não existia. Entendi. Então, quando veio as concorrentes, ufa, que legal! Dá até movimento, né? Tem um parâmetro, né? Para ter uma ideia do que eu estou fazendo. E eu vejo que a concorrência ela é importante para a gente sair da zona de conforto. Porque a gente aprende com a concorrência, quando a gente olha com esse olhar. Eu tenho uma frase que eu falo, tem mercado para todo mundo. Sim. Então, quando a gente busca, né, aprender, você aprende com quem? Com quem está na sua frente. Às vezes, é seu concorrente está na sua frente. Então, ter essa humildade é o que faz crescer cada vez mais, né? Então, eu nunca tive medo de concorrência, nunca tive medo de entregar algo, porque eu falo assim, quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? A gente aprende mais mesmo, né? A gente vai guardando mais, né? Tá, que bacana. Nossa, eu achei bem legal. Mas como é que funciona, por exemplo, assim, alguém que tenha interesse em buscar o seu serviço? É voltado para quem? Quem tem problema de organização? Quem quer montar um negócio e não sabe onde? Ou quem já tem uma ideia? Explica para mim como é que é o público-alvo. Bom, o público-alvo hoje da Eloluz são mulheres empreendedoras. Legal. Porque o que eu percebi, né, nesses 4 anos aí, nesses 3 anos e meio, né, trabalhando nessa área de desenvolvimento para empreendedoras. Muitas têm muito forte a paixão pela parte técnica do negócio dela. Então, sim, hoje, nosso público maior são mulheres que trabalham com costura, com alimentação, terapeutas. Então, o pequeno empreendedor, que, na verdade, é um que gira, né? Então, que gira economia grande parte, né? Só que eles têm a expertise da parte técnica. E aí falta a gestão do tempo e as finanças. E tudo isso gera conflitos internos, porque não tem tempo, não tem finanças, acaba emocionalmente ficando mal. E aí acaba com a pessoa, né? Aí acaba vindo a doença física, porque não aguenta. Então, a gente percebe isso. Então, o nosso público-alvo hoje são esses pequenas... A gente foca na mulher empreendedora, mãe, legal, porque eu vejo o quanto
hoje tem muita informação, então a mulher é dela, né, de assumir, abraçar tudo. Sim. E eu falo, não tem que abraçar tudo. A gente não é Mulher Maravilha. Né? Tem que aprender o que é importante nesse momento, nessa fase, o que eu posso assumir agora. E é esses nãos que geralmente a mulher, por ser mãezona, por ser doadora, muitas doadoras. Por né? querer fazer tudo. Então, são esse público que a gente está buscando. Né? A dificuldade do falar não, né? Não. Muito. Mulher tem essa dificuldade. Principalmente as mães, né? Quer fazer Principalmente. tudo. É verdade mesmo. Porque você fala assim, né? Eu sofri tanto, não vou deixar fulano, né? Sofrer, eu não vou deixar. Sempre assim, eu não vou deixar, mas você está falando não para você. Mas para aquela outra pessoa que está precisando ouvir um não, você não fala. Você vai lá e faz errado. Você vai fazendo. Gestão de tempo, tem que ter gestão de tempo nessa hora. E nessas situações que você já deve ter enfrentado com eventuais clientes, existe alguma fórmula, quase que dá para racionalizar tudo isso, do tipo, processo mesmo, é uma coisa que você chega, abre uma planilha e fala assim, quase que matemático ou não? Opa, é o nosso método. É o nosso método. Organização, planejamento e atitude. Tá. Que a gente fala, organização da parte interna e externa, planejamento da vida pessoal e empresarial, e atitude envolve várias coisas, né? A palavra atitude, ação direcionada, autoconhecimento, treino, eu falo treino. Tem 2 T's, né, a palavra. Iniciativa. O de união, porque a gente precisa, né? Então, o que eu trago, assim, a gente tem todo um método, um passo a passo, mas uma das coisas que a Maria falou, né, a mãezona. Então, eu falo, o primeiro passo que a gente ensina, né, qual é a prioridade. Prioridade, geralmente, somos nós. A gente tem que colocar a gente na agenda em primeiro lugar. E, geralmente, a mãe, assim, em último lugar. E aí eu falo, você não cuida do outro se você não está bem. Se você não está se cuidando, então, a gente sempre reforça a atividade física e não vou ficar 1 hora na academia. Não, começa 5 minutos por dia até criar o hábito. Então, a gente tem várias ferramentas que vai ajudando a criar esse hábito. Porque o hábito, ele não é de um dia para o outro. Não é 21 dias que as pessoas costumam dizer. O hábito, ele é construído depois que aquilo virou automático, que você nem percebe. Então, a gente tem muitas ferramentas que ajudam a criar esse processo. Entendi. Né? E uma das coisas que a gente é muito rico no nosso método, porque a gente tem uma comunidade. A gente tem as aulas na plataforma, né? Porque o nosso trabalho é online, chama Vida Mais Leve e Lucrativa. Legal. Então, é 6 meses de cursos gravados e nossas aulas não são aulas de 1 hora, porque a gente falou assim, é para quem não tem tempo. Então, nossas aulas são aulas objetivas do máximo 15 minutos. Ótimo. Se ela fizer 15 minutos todo dia, de segunda a sexta, ela já vai tendo transformação, porque a gente traz o como ali. Né? Entendi. Ferramentas mesmo, tanto na área de fortalecimento da mente, então são inteligência emocional. Sim. A gente tem várias aulas ali para fortalecer a mente, de planejamento e finanças. E o que é rico no nosso método é a comunidade, que todos os dias a gente tem uma frase e uma dose. A dose diária é um áudio gravado com a minha voz, outro gravado com a voz da Lourdes. Então, a gente intercala, né? Entendi. Um dia é o dela, um dia é o meu. E esses áudios são de 2 minutos, que é o autoconhecimento. Então, ele traz ali histórias do que eu vivi, ou do que a Lourdes viveu, ou de pacientes dela. Então, minha sócia também é na área terapêutica, ela tem mais de 20 anos. Então, a gente uniu, né, ali a bagagem de nós duas. Então, a gente traz isso. E daí a gente fala assim, que ela muda como? Uma dose por dia. Né? Então, é aos poucos. Então, não tem transformação da noite para o dia, que é o que muitas pessoas querem. Eu quero resolver o problema resultado para amanhã. Não existe. Não tem como. Então, a gente sempre fala, é de 6 meses a 1 ano para frente, é para a vida toda. Então, temos essa parte do nosso método, que ele é muito rico. Que legal. Legal, né? Você não dá para aplicar em quem quer parar de fumar, não? Eu tenho um trabalho VIP. Para além de tudo que você está colocando, porque como a gente está falando da força do hábito, né, tem um povo para te indicar aí, tá? Para além de tudo isso. Temos também. Mas muito legal, viu? Muito legal mesmo. E por que
assim, acredito que eu saiba a resposta, né? Mas por que o foco é mães empreendedoras? Mais ou menos isso. Ou não? Serve para todos? Para mulheres. Para as mulheres. O foco mães empreendedoras, porque o que eu vivo... É o lugar onde você pisa experiência. Coloca o seu calçado, mas, né? Serve também para os homens também, mas o nosso foco é nas mulheres, porque a gente tem que trazer um público direcionado. Sim. E porque a gente acredita que a gente transforma uma mulher, a gente transforma um lar. Sem dúvida, sem dúvida, então, sem dúvida. Sem dúvida. Essa a nossa proposta, né? Sem dúvida. A gente transformando uma mulher, transforma-se o lar. Sem dúvida. Então, esse é o nosso foco. Porque o homem é a cabeça. Às vezes. Concorda? Não, ele é a cabeça. É. Lá vem. Vocês vão concordar comigo que ele é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. E o que vira você? Legal, Maria. Eu tenho uma frase que eu falo assim, né? Eu não gostei disso. Bom, eu falo assim, né? Que a gente, um casal, né? A gente vem com o que o outro precisa aprender, um precisa aprender. Então, assim, o que eu preciso aprender, o outro tem. E vice-versa, né? Então, é rico quando a gente percebe isso, né? As forças de cada um. Então, eu falo que nenhum é melhor que o outro, né? Precisa olhar para isso. Porque sempre quando eu falo assim, eu me divorciei, né? Faz 2 anos. E aí eu falo que Deus mandou para mim 5 pessoas igual ou pior, né? Do que eu reclamava. E aí, o que eu preciso aprender em cada pessoa que vem ao meu lado? Às vezes eu acho que é algo que é ruim da pessoa, mas não é. É porque o meu ponto de vista é o jeito que eu sou. Então, eu falo tudo que o outro tem de melhor, né? Eu olho e aprendo com ele. E vice-versa. Porque eu falo, quando a gente não olha para as nossas fraquezas, a gente enfraquece as nossas forças. Quando a gente tem certeza das nossas fraquezas e a força do outro para atuar na nossa fraqueza, a gente potencializa e os dois vão. Então, isso não só em todos os relacionamentos, não é só no casal ou é para a vida, porque a vida é relacionamento. Eu falo, que nem eu e minha sócia, o que a gente evoluiu juntas, porque a gente estava preparadas. Mas não é simples uma sociedade. Sociedade é muito pior do que um casamento. Eu falo que é pior porque qual é o objetivo da sociedade? O dinheiro. O casamento é o amor. Sim. Então, né? Então, a sociedade... Ai, como brigam. E cada vez mais a gente fortalece, porque hoje eu entendo o que é importante para ela, quais são as forças dela, eu sei as fraquezas dela, ela sabe minhas fraquezas, sabe minhas forças, e quando a gente tem um objetivo comum e a gente entende isso só cresce cada vez mais. Que legal. E como que, assim, eu entendi, mas eu não entendi a parte do fim que surgiu a Eloluz, certo? Sim. Quando surge a sua sócia. É Lourdes o nome dela? A Lourdes. Tá, ela surge no finzinho ali, ou você já conhecia ela há muito tempo? Não. Porque essa simbiose que você coloca com ela foi uma coisa que vocês devem ter construído ao longo dos anos, ou já foi uma coisa fora da curva? Eu conheci ela na pandemia, como a Eloluz nasceu na pandemia. Aí você conheceu ela lá na pandemia, foi ela que abriu a sua... Que deu aquelas dicas para você, para as coisas mudarem, foi isso? Mas, assim, na verdade, nós juntas, porque quando eu comecei com de artesã empresária, né? Eu comecei o curso era dia a dia organizado para empresárias. Legal. E aí eu comecei, como eu te falei, eu passava mal quando eu fazia as lives. Tá. E aí eu sempre falei assim, né? O meu sonho sempre foi, eu nunca me conformei com as pessoas não sendo felizes no trabalho. Eu sou uma pessoa que a alegria para mim é fundamental. Eu falo que faz parte da minha essência. E aí como eu converso muito com Deus, eu falava, Senhor, não está leve. Como eu vou trabalhar numa coisa que não está leve? Então, eu fazia, mas não tinha leveza. Entendi. E aí foi quando... A falta de leveza era essa dificuldade de conseguir progredir. Não progredir, mas às vezes alguma coisa que te travava. Não, quando eu ia gravar, porque como era tudo pandemia, eu lembro que eu estava fazendo um curso de lançamento que eu fiz, né? E eu e minha amiga estávamos lançando esse produto de artesã empresária. E eu tinha que gravar 7 dias de live seguido. Entendi. E aí eu já sabia que eu ia passar mal 7 dias. Que tristeza, hein? E foi tão interessante, porque eu já estava fazendo um processo com ela, de 3 meses, né? E aí ela foi muito... Ela usou de
Com técnicas, técnicas. Assim, eu falei assim, era quarta-feira, ia começar minhas lives. E aí ela falou, eu falei pra ela, não quero, tô nervosa, não vou dava uma desculpa ali. Aí ela falou, não, nem vou cobrar essa sessão, nós vamos só nos encontrar. Daí ela fez um processo de ancoragem, que foi incrível, que é uma parte técnica da... Entendi. E naquela hora, assim, tirou completamente aquele bloqueio que eu tinha, que era um bloqueio. Legal. Que legal. E aí eu gravei 7 dias sem passar mal, agora eu falo mais que ela. Que legal. Eu tiro ela, eu dei a primeira palestra juntas, né? Eu falei, você me dá 15 minutos para eu falar, né? Aí ela teve que me tirar do palco. E agora você saiu de São Carlos e você reside em Campinas hoje? Faz 9 anos que eu estou em Campinas. Faz 9 anos que você está em Campinas. Tá, perfeito. E desculpa, eu fiquei muito curioso, Maria José, porque eu acho muito legal essa situação da dança do ventre. Aonde que surgiu isso? Bom, eu sempre tive uma paixão por dança, né? Dança de forma geral? Geral. Tá, e eu sempre fui muito dura, né? E aí, lá em 1900 bolinha, eu comecei a fazer aula, né, de dança. E aí eu lembro que... Aí eu fiz em Osasco, porque eu sou de Osasco, né? E aí, naquela época, tinha revistas. E eu via as revistas da Lulu Sabonge, que é uma das mais famosas da dança do ventre, né? Minha amiga hoje. Legal. E aí eu falei, não, sempre quis o melhor. Quero ir lá na casa de chá. Eu fui comemorar meu aniversário na casa de chá. Aí no dia seguinte estava matriculada, fazendo aula com ela. Pronto. E a Lulu era apaixonada por véu. Então foi ela que, como ela era apaixonada, ela levava os véus dela, que quem fazia na época era a TT Souto, que é minha concorrente. Eu tenho ainda até hoje, eu falo para ela, eu tenho até hoje um lenço que a Lulu deu para todas as alunas no final do ano, e aquilo eu guardei, e aquilo eu falei, nossa, eu quero. Então eu me inspirei na TT Souto. Sim. E eu queria mais na verdade, como eu sempre fazia arte, e os véus que a TT pintava era lindo, mas era um arco-íris na horizontal, e eu queria fazer diferente. Aí eu comecei, né? Então, que legal. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. E você faz até hoje? Faço até hoje. Que legal. Então, acho tão bonito. O que aconteceu? O mercado parou, né? Só que eu tenho clientes no Brasil todo. E aí, quando voltou as danças, começou a vender sozinho. Daí foi onde eu fui entender o que eu tinha construído. Porque até então eu não tinha entendido o que eu tinha construído. Porque hoje, né, que a gente fala, como a parte do desenvolvimento humano, né? Quando a gente vai estudar, hoje o marketing está muito forte, né? Muito. E aí eles falavam de autoridade, que a gente tem que criar autoridade, que só cria autoridade quando você tem clientes e os seus clientes têm resultado, né? Sim. E eu lá buscando nessa outra Isso área, é uma né? falsa autoridade. E aí foi quando começou a voltar, que minhas clientes começaram a pedir, e eu falei, opa, sou autoridade no Laila Lu. E as coisas rodam automaticamente, daí sem voltaram sem a gente perceber. Aí eu tive que conciliar, estou conciliando. Agora a ideia é retomar com equipe, porque quando chegou a pandemia, graças a Deus eu estava só com terceirização, mas quando eu estava em São Carlos eu tinha uma equipe de 5 meninas, que eu tinha um local e tinha equipe, né? Então a gente produzia bastante. Só que como eu queria um segundo filho, quando eu vim para Campinas eu diminuí o meu ritmo. Justo. E daí agora eu estou querendo retomar com a equipe. Entendi. Então... Não, que legal. Cara, eu definitivamente... Porque eu venho da área de humanas, né? Que tem uma certa ligação com a parte aí artística, né? E é muito difícil ter alguém com racionalidade quase que, né, matemática, assim. Isso eu me considero uma pessoa com um tipo de conhecimento mais voltado, não para as artes especificamente, mas para humanas. E uma das minhas maiores dificuldades é essa, sabe? Essa racionalidade e processos, que eu acho que a engenharia tem de uma forma brilhante. É, né? verdade. Que inveja que eu tô dessa mulher. Resumindo tudo, é isso, que inveja que eu tô dela. Eu queria ter esse conhecimento racional, analítico. Mas também. ela vai dar curso, sabia? É mesmo? Vai dar curso. Conta um pouquinho do curso. Bom, então, Gabriel, como nós temos esse programa, né, que é a Vida Mais Leve e Lucrativa, já faz 3 anos que ele está rodando. E a gente vem vendo... Eu e a Lourdes, nós somos as que
acompanha. E a gente olha o que as alunas fazem. Que legal. A gente percebe, assim, as que tiveram resultado é porque foram para a plataforma, fizeram a aula, aplicaram. Então, a gente tem ali uns depoimentos maravilhosos, que é o que motiva a gente continuar, né? Que legal. Só que o que acontece? Muitos compram cursos e não fazem. Porque tem muita informação. Muita informação e aí não vai. Não sabe para onde começar. E aí ficam assistindo 2 horas de live, fica todo impactado, feliz, depois o como, cadê, né? Então, com isso, né, eu e a Lourdes, nós desenvolvemos... o que nós fizemos? Vamos pegar aulas estratégicas, né, do caminhar, do curso, e trazer para o presencial. Então, a gente começou com a primeira aula, que são 3 ferramentas, que são ferramentas maravilhosas, que é o quadro dos sonhos, primeira coisa. O quadro dos sonhos é você colocar num visual, né? Ou pode ser uma cartolina, ou hoje no Canvas, que é muito mais bonito. Louco, é bem mais bonito. Principalmente se fosse para alguém que não tem dotes artísticos, né? Aí o Canvas fica perfeito. Aí você coloca todos os seus sonhos, né? De curto, médio e longo prazo. Porque uma das coisas que eu vejo que é mais desafiador, que as pessoas não realizam sonhos, é por conta de não planejar a curto, médio e longo prazo. Sim. Então, esse é o primeiro passo. Você só realiza sonhando. Então, esse é o primeiro que a gente faz na ferramenta, traz a importância, a aplicabilidade dele. E depois tem a ferramenta Smart, que é uma ferramenta de planejamento. Então, eu pego todos os meus sonhos do quadro Sonhos e coloco para a ferramenta Smart. Só que essa ferramenta, ela é muito usada, né? Acho que é George que criou, ela é muito boa. Só que eu e a Lourdes, nós adaptamos na horizontal, porque você consegue visualizar todos os sonhos e você consegue analisar. Então, a gente traz isso. E um outro que é uma outra ferramenta, que é um plano de ação. Porque você tem o sonho, vai para a ferramenta de Smart e depois o plano de ação de 2025. Então, a gente tem essas 3 ferramentas em uma aula de 2 horas. Presencial. Que legal. E conta, aonde que é essa aula virtual? Então, está acontecendo... por enquanto, está acontecendo ali no Guanabara, que é o espaço da Rose Malveira. Legal. E já tem data, o próximo dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira. Tem de manhã, tarde e noite, para a pessoa escolher. E são vagas ilimitadas. Que legal. No máximo 12 pessoas. E como que as pessoas conseguem, né, Maria, acessar essa situação? Fala pra gente. Acessar esse curso ou acessar vocês? Pelo nosso Instagram, que é eloluz.gestão, ou pelo WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 19 98 30 30 751. Legal, porque os mágicos ali, eles botam tudo bonitinho depois pra gente. Eles são incríveis. Ela vai fazer o curso aqui no Sinconédia também. É mesmo, mas aí vocês estão cheios de segredo, Maria José. É que eu deixei, porque a gente começou uma conversa, hoje a gente está aqui fazendo o nosso programa da rádio. Legal. A nossa gravação, para depois a gente continuar, para daí a gente estar trazendo, né? Exato. Para oferecer para todos os nossos sócios, para todos os nossos ouvintes. Sim. E também para todo mundo aqui do Sinconédia. Mas isso é importante. Até porque ela falou um negócio que me impacta muito e que eu me lembrei muito disso, que é um negócio de planejamento a médio prazo, que a gente não tem, não é o Sinconédia, estou falando do ser humano, a gente não tem, desculpa, né, a gente não tem, quem sou eu para falar de todo mundo, mas é difícil você ter um lar ou até uma formação, e não é culpa, obviamente, das nossas mães, dos nossos pais, mas que faça você pensar a médio prazo. Eu, particularmente, só fui ter isso depois de velho, que é uma coisa muito simples e me ajudou muito. Sim. Assim, provavelmente me ajudará muito mais um curso, óbvio. Mas, exato, além de te dar isso daí de uma ideia a médio prazo, te dá processos, né? Procedimento. Isso é importante, mas é uma coisa que a gente não tem, né? É difícil. É comum as pessoas não terem esse pensamento? Como é que é a sua experiência? Porque o planejamento ele é complexo, né? É muito complexo. Eu ensino como? Primeiro a planejar um dia, uma semana. Só que a gente tem que ter a visão de um todo. Porque se não tem a visão de um todo, você quer realizar o que vai realizar em 5 anos, você quer realizar em 1 ano. Que é correto. E aí não acaba passando, quando chegou 5 anos, você não realizou nem 1 ano. É verdade. Então, eu ensino primeiro o planejamento. Começa o planejamento do dia. Porque muitas vezes a pessoa não consegue nem planejar o dia dela. Tá? É verdade. Sempre... Ultimamente eu estou vivendo um dia após o outro dia, mas de fato, desculpa. Então, por isso que eu falo, é um processo, não é...
E hoje o que acontece é muita informação. Então, eu falo, é muitos nãos que a gente tem que falar para nós mesmos. A Maria falou dos nãos que a gente tem que falar para os outros, mas para os outros, quando você aprende, é fácil. Agora, quando você vai falar os nãos para a gente mesmo, é os mais difíceis, porque a gente quer tanta coisa, só que não comporta. Daí a gente tem que escolher. Eu vou escolher o quê? O que é mais importante em cada fase da nossa vida. Então, não é simples. Com certeza. E aí é esse não pra gente que a gente às vezes fica protelando e querendo abraçar tudo. É verdade. E aí não realiza o que é importante. É uma coisa que acaba, né, puxando a outra, né? Se você não... enfim. É uma coisa assim, que a pessoa fala assim, não, eu quero ter um apartamento. Né? Ela planeja lá na cabeça dela, tal, eu vou ter um apartamento, mas ela não quer mudar nada do que ela tem que fazer para chegar nesse apartamento, né? Eu vejo assim, porque eu conheço uma amiga minha assim, eu quero ter isso. Até sabe o que é, ela mas sabe, aí... Depois ela vira e fala, mas é melhor ter só um terreno, tá bom. Aí depois, não, se você tá passeando com ela no shopping, ela fala, eu vou comprar aqueles móveis, tá, mas para pôr onde? No terreno, mas o terreno não está construído ainda, criatura. Primeiro você constrói, depois você compra os móveis, né? Passo a passo, né, amiga? Porque se você for pôr lá na casa de aluguel, a hora que você for mudar, você acaba estragando. Porque você vai comprar uma coisa muito cara acima do preço para você ir para um aluguel. Aí ela olhou para mim, mas você é muito certinha, muito assim, né? Eu falei, não é que eu sou certinha, é que assim, você tem que pensar o que você vai fazer. Porque se eu for comprar uma coisa de, vamos pôr 5 mil, vamos falar de 5 mil. Uma coisa que é alugado e eu não vou ficar, depois eu vou desmontar tudo para ir para outro, eu vou me complicar. Não é melhor eu mudar primeiro, arrumar lá, aí eu ponho lá o que eu quero, eu faço meus móveis planejados do jeito que eu sonhei. Aí eu fiz essa pergunta para ela olhou para mim, nossa, isso é chato, eu queria comprar aquilo. Por quê? É para gastar, eu preciso gastar. Ela tem um impulso de fazer aquilo que ela quer e ela não consegue dizer não para ela mesma, entendeu? assim, basicamente. É isso daí, porque a pessoa fala, não, eu preciso disso aqui, ó. Entendi. Mas será que você precisa realmente? É a pergunta que a gente não faz. Faz. E pior que não é só ela, não. O que acontece, Maria, o que você falou, são poucas pessoas que têm isso, que você já vem, que eu conversei com você já tem de berço isso. As pessoas não sabem viver de orçamento. Elas gastam por impulso. E aí tem o sonho, mas ela não... Quando você tem um orçamento, você sabe, isso aqui é meu custo de vida. Quando você pergunta para as pessoas qual é o seu custo de vida, as pessoas não sabem dizer. E aí o que entra extra é onde eu vou ter possibilidades de conquistar mais. Aí se entrou extra e você tem claro, eu quero muito o terreno, você vai falar, esse extra, quantos por cento eu vou gastar? Vou gastar com coisas supérfluas? Aí você tem claro. E uma das coisas que eu falo também, quando vai construir o custo de vida, eu falo, gente, coloca as saídas. Eu preciso do meu descanso. Blusinha. Sim, tem que colocar tudo que é importante. Por isso que eu falo. Eu sempre ouvi assim, minha vida é simples. Eu falo, todo mundo tem vida simples. Então, todo mundo é humilde. Para você. Né? Então, assim, só quem sabe o que é importante para cada um é cada um. Então, você coloque no seu orçamento. Com certeza. Considera isso. Por exemplo, eu tenho uma verba de R$300 para sair. Aí passou aquela verba, eu não posso sair. Acabou. Só que as pessoas não fazem isso. Então, aí é onde, às vezes, a pessoa gasta além do que ela ganha. Com certeza. Então, é isso que a gente ensina também. Aprenda a viver de orçamentos. Você cria o seu orçamento. E aí, o que você recebe é extra... Aí vai para os seus sonhos. Aí é tão interessante que na hora que ela começa a investir, começa a sobrar disso, um pouquinho ali, né? Aí ela vai enxugando e não gasta com nenhuma coisa. Porque o sonho é tão forte. Vocês estão transformando as pessoas em sovinas. Tô brincando, é brincadeira. Pelo contrário. É muito importante isso. Bem de verdade, desculpa. Mas é assim, porque é importante, a gente não tem esse tipo de... Não foi ensinado na nossa infância. Hoje, graças a Deus, nas escolas tem educação financeira, mas na nossa época não tinha. Exatamente. Vamos gastar, vamos ceder ao prazer, vamos viver o dia de hoje. Você vai ser o mais... Já escutei isso várias vezes, uns amigos meus que gostam de gastar, estão sempre aí, né?
Você vai ser o mais rico do cemitério? Como se fosse desculpa pra... Ou aquela frase, eu mereço. Eu mereço. Nossa, eu mereço. Nossa, também vou viver só pra guardar, né? Eu mereço. É fogo. Não, mas é legal. Minha tela, Gabriel. A minha telinha é uma planilha. Você acorda, você tá na planilha, você vai deitar, você tá na planilha. Eu adoro planilhas. Eu nem posso falar isso, porque minhas alunas têm trauma de planilha, então eu tenho que ir aos poucos quebrando. Inserindo a ideia da planilha na cabeça das pessoas. Planilha é simples, gente. Não, eu tenho também. Foi muito importante para mim isso também, ter um pouquinho de contato com alguém que pensa mais assim, porque eu não pensava assim, não. Minha vida é uma bagunça em termos de finança e tal. Mas foi ter contato com uma ex-namorada, né, que a gente ficou um tempo, que me colocou isso na cabeça e é aquela coisa que o exemplo também é muito forte, o exemplo, né? é incrível. O exemplo, ele é muito mais de qualquer conteúdo. Ele arrasta. É. E aquele exemplo serviu para mim, mudou muito a minha forma de viver. E é algo parecido, assim, dá para captar algumas coisas com essas falas que você está tendo. Esse planejamento de médio prazo, essa ideia, essa vida de planilha. Mudei 100%? Não, claro que não, mas... Nunca vamos ser 100%, né? A vida inteira vamos sempre aprender. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum exemplo de algum que você, óbvio, tirando, não comentando, falando do milagre, mas não falando do santo, um exemplo de que funcionou bem e que foi legal e que você tem o prazer, assim, que é o que vem à sua mente, desse trabalho que você faz junto com as suas sócias, de alguma pessoa que te buscou? Teve uma mentorada que foi incrível, o depoimento dela. E, assim, interessante, porque ela hoje, né, ela está como cuidadora, né, e ela ficou 3 anos e meio, acho que desde 2022 que ela estava com a gente. Ela começou no primeiro programa nosso, que era Dia a Dia Organizado 2, turma 2, e ela foi passando por vários processos, né, e aí ela falou que ela nunca tinha realizado, nunca tinha realizado nada que ela tinha sonhado. E ela tinha comprado um terreno e estava começando a construir. Então, isso foi um dos depoimentos mais bacanas que nós tivemos. Isso deve tocar. Nós tivemos outros também relacionados a posicionamento, a parte interna, né? Ela também está com a gente já. Eu falo que essa outra está com a gente desde antes da Eloluz, né? Um processo com a Lourdes antes, um processo comigo. E ela também... teve assim muitos bloqueios que ela conseguiu eliminar. Que legal. Tanto na parte emocional quanto de finanças, né? E eu tenho uma terapeuta que está 1 ano e meio com a gente, que logo está dentro da Eloluz junto com a gente, porque ela foi a que mais mergulhou nas planilhas. E foi interessante que ela não sabia nada de Excel. E aí eu tinha todas as minhas aulas gravadas, né, lá, e ela foi a primeira que fez o programa. O programa é para 6 meses, as pessoas não fazem em 6 meses, né? Ela foi a única que fez. Que legal. E aí, a hora que ela chegou nas planilhas, né, ela falou, não tá fácil. Eu falei, então, eu fui, fiz um encontro, perguntei por quê. Daí ela falou, eu tirei todas as aulas, gravei tudo de novo. Uau! E ela fez. Que né? legal. E aí ela traz assim, depoimentos incríveis, né, relacionados a finanças. Nossa. E ela não tinha computador, não sabia o que era Excel. Sabia nada? Nada. Puta, que legal, né, Maria? Essa a gente quer com a gente. Com certeza. Porque é uma puta de uma experiência que a pessoa teve também, né? E muda, né? Muda. Mudar a vida é... Nossa, a pessoa que não dá nem um passo, ela fica com medo. Só reclamando. Fica com medo, né? de E o que é reclamar, né? Só trazer karma negativo. Clamar mais do mesmo. Minha sócia fala. É isso mesmo. É sempre assim, né? A pessoa prefere, né? Porque é muito fácil ficar aqui na sua zona de conforto e falar, nossa, olha a chuva. Hoje está chovendo. Ai, mas olha a chuva. Mas não vê o lado bom da chuva. O que acontece quando chove, né? Ai, tá calor. Se tá frio, porque tá frio. Se tá calor, porque tá calor. Se tá chovendo, porque tá chovendo. Que legal. E sempre tem um motivo, né? Para reclamar, né? E deixa eu te para elogiar. Para vocês duas, na verdade, então, já que nós estamos aqui conversando sobre essa questão do Synconed, como é que vai ser a ideia? Conta um pouquinho pra gente. Vou deixar ela Qual contar que é a ideia ali, pra que eu já gente, falei um para pouquinho? ela ir montando para depois a gente acabar de acertar. Vamos lá.
Então, a ideia é trazer essas aulas estratégicas voltadas para um público geral, porque eu falo assim, o nosso foco é mães empreendedoras, mas todo o conteúdo que a gente ensina é para a vida em geral, planejamento, né? Que não somente para mãe, né? Para mãe empreendedora. Então, essas aulas, então a gente já tem a primeira aula, que é essa planejamento, a gente só vai marcar data. Legal. Porque é uma aula prática mesmo, de 2 horas, né? A gente pede para chegar meia hora antes, para a pessoa já aprender, né? Ter horário. Sim. Porque são 2 horas focada. E aí a gente tem mais meia hora se a pessoa quiser depois também. E o que é legal nessas aulas é que pode trazer o computador. Por quê? O que a gente percebeu? Que as pessoas têm esse bloqueio de, às vezes, como vem a tecnologia, as pessoas, às vezes, têm vergonha de falar. Não sei. Onde que clica? Então, é para quebrar as barreiras. Sim, então, sim. Quer trazer o computador? Traz. Vai ter apostila? Tem apostila, tem todo o material também que pode fazer à mão, para você aprender o conceito, mas a ideia é passar para as planilhas, que as planilhas vêm toda automática, né? Que você coloca lá a informação e depois já te traz números, porque eu falo que a gente toma decisões baseadas nos números, né? Sim. Então, é importante. Engenheira falando. Já saiu o véu. Já voltou a engenheira. Não, mas sim, números. E isso é principalmente para organização de forma geral. Geral. Nossa, será que é aberto para algumas pessoas ali? Todas elas? Inclusive ao escritório? Sim. É mesmo? Nossa, então nós vamos ter que colocar umas vaguinhas a mais aí, que eu quero mandar umas pessoas também. Tá vendo? Posso, Marisa? Deve. Maravilha, então. Maravilha. Então vamos marcar. As pessoas se organizarem. Todo mundo crescer cada vez mais. Visão organizacional é muito importante. É muito importante. E o que acontece, que a gente vem observando, a desorganização na vida pessoal afeta o desempenho no trabalho. Eu falo hoje, a gente fala de empreendedores, mas o futuro, nas empresas que, em geral, precisam de pessoas com mentalidade empreendedora para estar dentro das empresas. E aí o que acontece? Como vem os problemas emocionais, as pessoas não conseguem desenvolver um trabalho de qualidade. Porque as pessoas esquecem que toda empresa precisa do quê? Do lucro. Né? Não tem mágica. Como fugir, né? E se não tem lucro, não tem salário. Então, é importante cada vez mais as pessoas estarem... Está tudo interligado, né? Sim. Está bem interno nos relacionamentos, porque a falta de organização e finanças também afeta os relacionamentos. Sim. Que eu vejo muito isso, né? Que eu tenho algumas que são VIPs, né? E geralmente as pessoas vêm comigo para fazer sobre finanças. Só que daí a gente vai vendo que o problema... A questão não era ali finança, né? Também, mas até chegar lá tem muita coisa. Vai mais gestão do tempo e relacionamento. Entendi. É que quando você não está bem num relacionamento... Nada fica bem, né, Maria? Não, tá maluco. É verdade, tudo é energia. Porque você vai ficando mal, né? Por mais que você lute, você não consegue ir para frente. Não né? consegue. Trava tudo, consegue, né? Não consegue. Trava tudo. É verdade. Mas eu tenho uma... Nossa, eu tô muito falando da minha experiência hoje, né? Desculpa aí, querido ouvinte. Aí, ouvinte, olha, tá desabafando aqui. Desabafando hoje. Mas é extremamente importante relacionamento. Mas uma coisa que me vem à cabeça sempre e aí talvez seja a visão errada, tá? Mas é o seguinte, relacionamento é uma das poucas coisas, na minha visão, que você tem algumas opções, né? Algum poder de escolha, convenhamos. Porque assim, não, você pode escolher o curso que você quer fazer para trabalhar. Sim, você pode, mas você tem que trabalhar. Sim, não é? Verdade. Então eu não tenho escolha de... Eu queria ter, né, pai? Podia ter, né, me feito o herdeiro, mas você tem que trabalhar. Independente do que seja, você tem que trabalhar. Você tem que pagar imposto. Não tem como, você tem que fugir, não tem como. Você tem que pagar. Você comer, você tem que ter dinheiro. Né? Agora, o relacionamento, eu internalizei isso um tempo, não dizia certo. No relacionamento, é umas poucas coisas que você. É óbvio, às vezes você se apaixona por alguém, isso é inevitável. Mas ainda assim, com o passar dos anos, esse fogo de paixão ele dá uma diminuída. Então eu fico incrédulo com aquelas pessoas que se entram no relacionamento e se afundam naquilo. É óbvio, quando você tem um outro ser daquele relacionamento, é muito mais difícil. Para as mulheres deve ser muito mais difícil. Mas por muitos anos, eu fiquei nessa. Meu relacionamento tem que ser bom. Se não for bom...
Desculpa o meu francês, mas foda-se. Eu não tô segurado. Eu tenho uma frase que eu falo que eu nunca aceitei o mais ou menos. Exato. Por isso que eu me divorciei, viu? E aí eu falo assim, depois que eu comecei a mentorar, eu falei, eu vou para as mentorias, né? E falo, eu me divorciei por muito menos. Mas... É óbvio, hoje eu tenho um relacionamento, tô muito feliz com ele. Mas é isso, assim, às vezes as pessoas se sujeitam a tanta coisa. Sim, Gabriel. Por conta de um relacionamento, sabe? Não é difícil. Eu falo assim, gente, tem 3 bilhões de mulher, tem 3 bilhões de homem. Mais ou menos, por aí. Mas enfim, é essa a minha coisa. Uma das poucas coisas que a gente tem, em tese, tem o poder de ter essa decisão, né? E as pessoas ficam ali, parece que amam viver naquele eterno ciclo, que eu acho que também funciona muito bem, né? A mentoria para você identificar o problema ali no relacionamento e, quem sabe, por que não romper com ele? E o que acontece também, Gabriel, é a comunicação violenta, que às vezes a pessoa não percebe. Tem muito isso nos relacionamentos. Entendi. Isso é um problema mesmo. As pessoas não sabem se comunicar. Então, por isso que é aos poucos, né? Os relacionamentos acabam, às vezes, ficando tóxicos, né? E por conta disso. E a gente acaba... o que eu vejo, né, hoje, mentorando muitas mulheres, é isso. As pessoas só veem o que é errado um no outro e vai aumentando. É como a Maria falou, né? Vem a reclamação. E aí a pessoa não consegue enxergar, né, as qualidades mais da pessoa. E aí, como a pessoa também não consegue conversar, não consegue externalizar, vem a falta de... Cai entrando em buracos. A de comunicação é muito... Eu falo assim, eu falo isso, né? Eu falo que quando eu me divorciei, para as outras não precisarem se divorciar. Eu trago essa fala. Hoje eu e meu ex-marido somos muito amigos. E a gente está construindo algo que a gente não tinha lá, essa amizade. Porque a gente se apaixonou e casou, né? 6 meses. E tinha algo que eu falava, que eu trazia como um troféu no nosso relacionamento, que a gente não brigava. E não brigava mesmo. Legal. Porque tanto ele quanto eu, 2 pessoas fortes e tinha muito autoconfiança. E a gente... já percebia quando algo não incomodava, só que a gente causou o quê? Uma bomba interna dentro. A gente não falava, porque a gente não queria brigar. Porque a gente não sabia conversar. Então, eu tenho um artigo que eu escrevi, que não é sobre os outros, é sobre nós. Então, eu trago essa questão do divórcio, como foi, né, quais foram os pontos, eu trago nesse artigo. Mas é muito isso. A gente, às vezes, vai guardando e acaba... Foi o que aconteceu, eu e ele. Mas o que acontece, na maioria, é que as pessoas brigam muito e não sabem se conversar, se comunicar. Né? E eu sinto que, e também é uma sensação que eu só estou tirando de lugar nenhum, tá? Além da minha cabeça. Mas eu sinto que as pessoas, muitas delas, não é que gostam, gostar é uma palavra muito forte, mas elas se viciam naquela coisa de ter um relacionamento que sabe, não sabe ter outro, sabe? Na verdade, Gabriel, o que eu fui percebendo? Às vezes, alguns padrões, alguns bloqueios, alguns traumas que tiveram na infância. Então, geralmente, é por conta disso. A pessoa não percebe, é inconsciente. E, às vezes, ela passa por cima de valores sem perceber o que está fazendo. Então, assim, é algo, assim, bem... É triste que a gente fala, porque vai se repetindo os padrões e a pessoa nem percebe. Ela tem umas falas que não é dela, que a gente vê que não é. Mas é porque, às vezes, viveu um abuso, às vezes, viveu algo lá na infância. Às vezes, por exemplo... Um exemplo muito clássico que eu vejo comum é quando a pessoa fica insistindo ali é porque ela teve alguma questão de abandono lá na infância. E aí tem medo de novo. Então, inconscientemente, sem perceber, ela fica tentando não ser e aí é triste, porque daí vem tanto o abuso verbal, que é muito comum, muito comum. A gente acha que a violência física é forte, mas o verbal tem muito forte, demais. Né? E detona, né, Maria? Eu conheço uma amiga, né? Eu chamo a atenção dela, porque ela põe o marido dela assim para baixo do cachorro, sabe? Você isso aqui, e ele dá risada. Eu falei para ele. Ai, né? Aquela coisa que deixa com vergonha alheia. Ele virou e falou assim: não, eu deixo ela falar, porque daqui a pouco ela para. Aí eu olhei e falei assim, mas você não acha que está na hora de você explicar para ela que você não merece tudo isso? E eu não tinha nada a ver com o assunto, mas eu falei, por que você faz isso? Porque ele é assim mesmo, ele tem que ouvir, né?
Eu falei, se ele falasse tudo que você falou, ele resolvesse falar para você. Não, aí não dava, aí tinha que terminar. Aí eu falei, daí tá fácil, né? Aí é tranquilo. Então, assim, aí deixei os dois pensando. Isso faz uma semana, por isso que eu estou até trazendo agora a pessoa, que se ela ouvir, ela vai falar, nossa, ela tá falando é de para mim. Ela está é para todos os ouvintes. Né? Mas, gente, é complicado. Tem que ter diálogo, não tem como. Sim, é o diálogo. Não, Só que o diálogo, ele é difícil, realmente. Porque às vezes você está explicando uma coisa e a pessoa quer ser vítima. Mas tem muita gente que quer ser vítima o tempo todo. Nossa, tadinho de mim, tadinho de mim. Eu tô sofrendo. Eu tenho pavor disso. Eu já tenho... E aí aquilo vai irritando. E aquilo acaba o casamento ou acaba a conversa. E a pessoa não conversa mais e acaba vivendo dois estranhos dentro de um mesmo ambiente por muito tempo. É verdade, Maria. Não é? Eu tenho visto muito isso. E, assim, principalmente porque eu tenho muito trabalho para fora, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu vejo muitos casos que chegam aqui até o Sinconed, né? De casamentos, porque, querendo ou não, a gente não é. A gente tem terapeuta aqui, tá? Mas a gente que é presidente acaba sendo terapeuta também. Presidência terapêutica. E a gente cuida de todo mundo, né? Então, eu vejo isso também. Eu sou um fã incondicional de autoconhecimento. Eu acho isso legal. Eu tenho muito medo, às vezes, do autoconhecimento e por uns lados estranhos, sabe? Mas, enfim, eu sou muito fã de autoconhecimento. E é uma coisa que me fez, mudou muito. Não quero ficar pagando aqui de desconstruidão e tudo mais, mas terapia. Terapia é um negócio que devia ser... A pessoa nasceu, aprendeu primeiro choro, já leva pro terapeuta. Matéria na escola... Tinha tanto preconceito, né? Nossa, E eu muito. tinha também. Eu Muito, falo que tem que quebrar esse preconceito. Eu não sou doente. E isso fez com que eu me... Até essa questão do relacionamento. Foi descobrindo, dentro da terapia, padrões de comportamento e questões da minha infância e das minhas vivências, que eu aprendi que eu também tinha uma repetição de comportamento. Que eu era também o comunicador violento, às vezes. E isso, nossa, isso para você conseguir chegar ali... É difícil. Eu falo que a dor do autoconhecimento é essa, né? Quando a gente enxerga na gente o que a gente está acusando o outro. Não é grande parte das coisas que você deve ver aí, o povo apontando o dedo e esquecendo que tem 4 para você. Porque a gente gosta de fazer isso. E foi importante, porque depois disso tudo, depois dessa situação, eu não é que eu decidi, mas eu fui acabar, me respeitar um pouquinho e, sabe... E viver um tempo sem também ter relacionamento. Porque é legal ter relacionamento, mas não é legal tudo. Também ficar... Exatamente, não é tão gostoso. Eu falo, ou é alguém para complementar e somar, ou melhor ficar sozinho. É tão libertador chegar sexta-feira e... Ferra, eu quero comer uma pizza aqui em casa, fazer nada. Né? É bom demais. É bom demais. Eu acho, pelo menos. Foi muito bom pra mim. Mas o papo tá bom. Putz, mas já fizeram foi, assim pra mim. Rápido. Já que, tá acabando. Vamos se despedindo. Vamos deixar aqui para você se despedir, fazer as suas considerações finais, tá bom? A bola está com você. Agradeço, Maria, a oportunidade. Gabriel conduziu, foi maravilhoso. Passou muito rápido. E tem uma frase que eu gosto, que é: empreender é fascinante e lucrativo, mas pode ser devastador se não tiver planejamento. Boa. Tá vendo? Gostei dessa mulher, hein? Gostei. Top, né? Você vai fazer o curso também. Ué, tem que dar um jeito, né? Porque 2 horas de intensivão de organização é o que eu tô precisando, eu acho. Tá vendo? Eu e mais uma turminha que trabalha comigo. Mas eu que agradeço, foi muito legal essa conversa, tá? Tenho certeza que todo mundo que vai nos ouvir, que está nos ouvindo também, deve ter entendido o tamanho, a necessidade desse tipo de acompanhamento hoje em dia, como está mais acessível e como, né, isso muda mesmo as vidas. Às vezes não dá certo, mas se você não tentar, você também não vai, né? Vai continuar aí, vai ver na aula 1 e não ver na aula 10, né, Maria? Porque a pessoa faz uma... Não vai nada. Eu falo porque eu mesma, lá atrás, tá? Não agora, tá, gente? Mas eu pegava uma aula assim pra ver, eu fazia metade aqui, aí eu ia na terceira. Da terceira eu ia nossa, acho que não serve pra mim, não. Exato. Então, assim, a gente não evolui. É bem isso. A gente não acompanha inteiro para poder realmente ter resultado. Exato. E aí, queria agradecer, foi muito legal. Obrigado pela conversa, pela compartilhar. Tudo que você compartilha com a gente. Sigam as nossas redes sociais.
Prazer novamente, tá? Tamo junto, como sempre. E é um prazer, minha presida. E passo a bola para você. E vamos nos despedindo aqui, te agradecendo. Você vai estar muito tempo ainda junto com a gente. Gratidão, Maria. Gabriel, meu parceiro. Tamo junto sempre. Sempre caminhando junto, sempre aqui o nosso programa. Você que está nos ouvindo, chame mais alguém. Nós estamos lá no YouTube, no TikTok. Aproveita, tá? E avisa todos aí do nosso programa. Alô, porteiro amigo. Tchau! Tchau, tchau.